Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou compositor aqui de Florianópolis. Estou fazendo esse vídeo para falar um pouco de Finale, pelo menos as ferramentas mais básicas, né, desse software de edição de partitura. Às vezes algumas pessoas vêm perguntar, alguns amigos, e resolvi fazer um vídeo falando aí um pouco como eu trabalho, né? Então vou usar a versão 2020 para o Mac. Quem estiver usando versões anteriores, 2014, 2012, se não me engano, 2010, creio que não vai ter problemas porque essas ferramentas mais básicas são muito parecidas, né? Vou tentar ser bem claro. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem deixar aí embaixo na caixinha de comentários. Os atalhos que eu vou utilizar, vocês podem ver aqui pelo meu teclado virtual, né? E eu vou falando para vocês também. Então vamos começar. Estou aqui na minha área de trabalho. Começar abrindo aqui o Finale. E logo que eu aperto para abrir o Finale, surge uma tela de boas-vindas. Essa é a tela de boas-vindas. Se não surgir, vocês podem vir aqui em File, Launch Window. E ela já dá de cara três opções para nós, né? Primeiro é o de criar músicas, né? De criar um novo projeto, de abrir projetos antigos, importar um XML, talvez de um outro software que vocês utilizam, tipo Sibelius ou Dorico. Tem aqui uma seção com tutoriais, vídeos tutoriais, manual do Finale, né? Mas o que nos interessa agora é criar um projeto do zero, né? Então, para isso eu vou clicar aqui no Setup Wizard. Então, para começar aqui, a gente tem uma opção de escolher um conjunto, a nossa instrumentação, né? Tem vários presets aqui, né? Para orquestra, para bandas de jazz, para piano e coro. Mas para esse vídeo eu vou querer criar um novo conjunto, né? Então eu vou clicar aqui, Create New Ensemble. À direita a gente tem duas opções de estilo, né? Estilo de documento. E o estilo de documento no Finale é uma questão bem visual mesmo, né? Tem esse Engraved Style, que é o mais tradicional, vamos dizer assim, é bem legível, é como a gente vê nessas partituras que parece que são impressas mesmo por máquinas. E o Handwritten Style simula uma espécie de partitura manuscrita, né? Um estilo meio que a gente vê nos real books. E, bom, que é o estilo também da música que eu vou usar para esse exercício, que é um standard jazz bem conhecido, que é o Autumn Leaves, né? E essa versão aqui é escrita desse jeito, né? Esse estilo handwritten, simula, né? Como se alguém tivesse pegado assim uma caneta e tivesse escrito à mão. Que até tem o seu charme, mas às vezes é menos, enfim, pode ser menos legível, e eu pessoalmente sempre opto por utilizar o estilo impresso. Aqui embaixo vocês podem escolher o tamanho da página, né? Aqui é a configuração de página. Eu vou escolher aqui, a gente está em carta, né? Muito pequeno, acho. Escolher um A4 pensando que poderia ser uma partitura que alguém fosse imprimir, enfim, para estudar, para ler. E aqui embaixo tem o Part Page Size, né? Qual que é a diferença do Score Page Size e do Part Page Size? O Score é a grade, né? É aquela partitura que tem toda a instrumentação, tem todo o arranjo. Então imaginem, por exemplo, um arranjo para orquestra, aquela grade enorme. Não ia ser uma folha A4, né? Talvez a gente fosse escolher uma folha A3 para ser mais legível. Só que aqui embaixo, os instrumentos, a parte de cada instrumento, né, a gente não imprimiria uma folha 3, imprimiria talvez uma 4, talvez uma folha menor. E como o Finale dá a opção de exportar do projeto ou a grade ou os instrumentos separados, ele também dá a opção de no começo escolher a configuração de página para cada um desses casos, né? Para nós aqui não vai fazer muita diferença, mas por desencargo de consciência, vamos deixar ambos com a mesma configuração aqui. Nessa próxima janela, a gente escolhe a nossa instrumentação, né? A gente tem um filtro aqui em cima, que o Finale dispõe, né? Para instrumentos de orquestra,
de sopros, coral, instrumentos Rhoda tipo exóticos, né, que não são ocidentais, de jazz, enfim, uns filtros para nos ajudar a encontrar instrumentos que a gente queira usar na nossa partitura. Vamos pensar que, bom, eu quero escrever uma partitura aqui para flauta e para flauta com acordes, né? Então eu vou procurar aqui instrumentos de sopro, encontrei uma flauta aqui, clico 2 vezes ou em Add e ela aparece aqui à direita. Esses instrumentos que aparecem à direita são os instrumentos selecionados para o nosso projeto. Aqui tem algumas informações textuais que a gente pode pôr na nossa partitura, né? Isso vai ser disposto lá em cima, na parte mais alta da partitura, que é, por exemplo, o título, né? Então a gente já sabe que vai fazer aqui uma cópia do Autumn Leaves, compositor aqui, Johnny Mercer. Enfim, você pode escrever também o nome de um arranjador, se for o caso, de um letrista. E aqui, em seguida, a gente pode começar a escolher, por exemplo, a nossa fórmula de compasso. Então a gente sabe que o Autumn Leaves está em 4x4. Essa versão que a gente vai copiar está na tonalidade Mi menor, então tem um Fá sustenido aqui. Perceba que aqui embaixo ele diz tonalidade de Sol maior, né? Menor relativa menor de Sol maior. Não tem problema aqui, porque isso aqui não vai aparecer no começo da partitura. Mas dá também para mudar aqui o modo. Menor, pronto, Mi menor. Aqui embaixo a gente pode escolher o BPM, né? O tempo da nossa música. Isso aqui é importante para duas coisas, né? Primeiro é porque esse vai ser o BPM que o playback do final ele vai tocar. Então se eu botar 120 BPM, na hora de mandar ele tocar a melodia ali, ele vai tocar 120 BPM, né? E o segundo é que tu pode imprimir também no primeiro compasso da nossa partitura, imprimir visualmente o tempo da nossa escolha, né? Talvez uma sugestão de estilo. Então eu vou seguir como no nosso exemplo aqui. A gente vê que tem uma sugestão aqui de estilo, é um medium jazz. Posso escrever aqui na frente, ó. Deve ser um BPM entre 120 e 150. Vamos deixar 120. Quero que apareça no primeiro compasso essa informação. Então isso aqui está resolvido. Esse aqui de baixo, o Pickup Measure, ele é Ana Cruz, né? Ana Cruz do finale. Então o Autumn Leaves tem uma Ana Cruz ali de 3 semínimas, né? A gente tem que escolher aqui a figura que equivale 3 semínimas, então a mínima pontuada, né? Assim a gente configura ele para que o primeiro compasso do nosso documento seja um compasso de 3 tempos, né? Uma Ana Cruz ali de 3 tempos. Aqui embaixo a gente tem o número de compassos do nosso projeto. A gente não precisa saber de antemão, eu já sei que nesse caso são 32 compassos, porque isso são coisas que a gente pode editar depois, né? Inserir outros compassos, excluir. A gente pode fazer isso tudo no meio do caminho também. Mas para deixar as coisas organizadas, vamos fazer o máximo que a gente pode com antecedência. Bom, pessoal, depois dessa primeira etapa, né, de botar aquelas informações anteriores ali, o final ele abre aqui a nossa partitura. A gente tem aqui o nome da música, o nome do compositor, como a gente colocou. A gente tem aqui o BPM, o estilo sugerido, a armadura de clave. E tem inclusive essa Ana Cruz que a gente configurou ali na etapa anterior, né? O finale Bom, pessoal, após aquela configuração inicial ali, o final abre para nós a nossa partitura aqui. A gente pode ver que tudo que a gente configurou antes aparece aqui, né?
Então tem o nome da música, o nome do compositor, tem o BPM, o tempo, né? O estilo sugerido, madura de clave está aqui, Mi menor, e tem inclusive a Ana Cruz de mínima pontuada que a gente configurou ali naquele momento anterior. E agora a gente precisa entender como é que funciona aqui as ferramentas e a interface do Finale. No Mac, as coisas ficam voando, né? As janelas são flutuantes. Eu pessoalmente prefiro no Windows em que elas ficam ancoradas, né? Aqui na parte de cima, aqui no lado. Mas, enfim, no Mac é diferente. E se por acaso elas não estiverem aparecendo, a gente pode abrir aqui no Windows, né? Essa aqui é a janela de playback. Essa aqui é a janela de entrada, de figuras e pausas. E eu estou sentindo falta aqui da minha paleta de ferramentas principal, que é essa aqui. Essa aqui é a paleta que dá acesso às outras ferramentas do Finale, né? Essa aqui é o mais básico, e daqui que esse é o ponto de partida para acessar todas as funções importantes, né? Eu não vou falar de tudo que está aqui, mas daquilo que é básico para a gente fazer a tarefa que a gente se propôs nesse vídeo, né? Que é copiar esse standard. Então a primeira ferramenta que eu queria falar para vocês é essa Selection Tool, né? A ferramenta de seleção. Com elas, como o nome já diz, a gente consegue selecionar os compassos. Se eu segurar Shift, consigo selecionar mais de um. Consigo clicar e arrastar e selecionar pedaços dos compassos para copiar, colar. E é basicamente para isso que ela serve, né? Tem uma lupa, que é autoexplicativo. Tem esse Hand Grabber Tool, que ele se agarra à página e permite a gente arrastá-la, né, para poder visualizar melhor algum trecho que nos interessa. Tem essa ferramenta, o Chord Tool, que a gente vai usar para escrever depois os nossos acordes. E tem a ferramenta, o nome é Simple Entry Tool. Então essa é a ferramenta que dá a entrada nas nossas figuras, né? A gente vai usar ela para dar entrada nas notas ou nas pausas para escrever a nossa música, né? Se vocês clicarem nela, aparece essa janela aqui. Na versão do Windows, isso já está aberto por padrão aqui no canto, né? Verticalmente. No Mac, como as janelas são voadoras, a gente tem que clicar e elas aparecem. O meu já está aqui porque eu configurei para ela sempre ficar aberta, porque é a janela que eu mais uso, né? E é a janela mais importante mesmo, que é onde a gente vai dar a entrada. Então, por exemplo, se eu for começar a escrever uma música, eu clico, por exemplo, na figura aqui que me interessa, quero começar com uma semínima, e posso utilizar de duas formas para adicionar essa nota na minha partitura. Ou eu chego com o mouse, clico com o mouse na altura, né, que me interessa. Então se eu quero escrever um Sol, eu miro o mouse aqui no Sol e clico em Sol. Quero escrever um Mi, miro o mouse no Mi e clico em Mi. A outra opção é eu apertar Enter, e vejam que quando eu apertei Enter, apareceu aqui uma notinha meio acinzentada, que é a notinha que vai dar o input na hora de eu apertar Enter. Eu posso mudar a altura dela utilizando as setas, né, para cima ou para baixo. Então vamos dizer que eu tô aqui no Mi. Mas eu quero agora um Lá. Então eu subo aqui 3 vezes. Chegou lá, dou Enter e ele já vai para a próxima. Vocês notem que a nota, esse Lá aqui, ele está em roxo. E no final, a nota que está em roxo, ou o acorde, ou o intervalo que estiver em roxo, é o acorde que está selecionado. Então eu posso, por exemplo, estou aqui em roxo. Eu errei, não era um A, era um Si. Eu posso chutar a seta para cima, chego num Si, para baixo ou para um Lá, para baixo ou para um Sol, e assim vai. A maneira mais simples, né, de editar partituras no Finale é ou usar essa do Enter, e assim eu vou escrever na minha música, ou mais simples ainda, usar um controlador MIDI, principalmente quando a gente vai escrever, enfim, os acordes, as harmonizações, que tem aqui tudo na mão. Em vez de escrever bolinha por bolinha, a gente só
vai tocando no controlador e ele vai escrevendo para a gente. E claro, né, é sempre útil conhecer os atalhos, né? Então, por exemplo, quando a gente for falar de pausas agora, né? Para pausas é muito parecido com como é com as notas. Eu clico aqui na pausa, né? E adiciono a pausa. Posso adicionar com o mouse, posso adicionar aqui, ó, com a tecla Enter, e posso adicionar de uma outra forma também, que aí é um jeito mais malandro, assim, né? Pra gente não ter que ficar fazendo isso de um jeito tão trabalhoso. Por exemplo, estou escrevendo aqui uma melodia com semínimas, estou indo e tal. Pô, eu não quero ir até o menu aqui de pausas, clicar na pausa, clicar na partitura, não. Eu posso usar um comando que é o Tab. Se eu clicar Tab ou 0, em vez de ele adicionar uma semínima, ele vai adicionar uma pausa de semínima. Então eu percebo, vou clicar Tab, apareceu uma pausa de semínima. Vou clicar Enter, apareceu uma semínima. Então essas são coisas que realmente tornam o trabalho menos cansativo, né? Facilita muito aprender essas hotkeys. Estou usando aqui o notebook, então eu não tenho um teclado numérico. Mas através do teclado numérico a gente pode selecionar outras subdivisões, né? Então não precisaria ficar clicando aqui na mínima, na semínima, na colcheia toda vez. Só vou clicando os botões do teclado numérico e ele vai mudando para mim automaticamente. Isso facilita muito o trabalho. Bom, pessoal, tendo compreendido, né, como inserir as notas e as pausas, como selecionar os compassos, agora é importante a gente começar a trabalhar com o exercício que a gente se propôs mesmo para esse vídeo, né? Então a gente quer fazer, bom, praticamente uma cópia aqui, né, desse standard jazz famoso, Autumn Leaves. E, bom, eu vou começar apresentando para vocês como utilizar a ferramenta de compassos no Finale, que organiza a quantidade, por exemplo, de compassos por sistema e que facilita, né, organiza o nosso trabalho de partida, organizar na quadratura nossa partitura, né, e a gente já de cara aprende uma outra ferramenta. Então a gente está vendo aqui que, bom, essa versão aqui do Realbook, ela não está na quadratura, né? Tem um jogo aqui, casa 1, casa 2, fica fora da quadratura. Mas seguindo aí as boas práticas, né? Vamos colocar na quadratura essa nossa versão aqui. Então a gente vê que para estar na quadratura são 4 compassos por sistema, né? Então vamos começar com isso. Eu seleciono todos os compassos, venho aqui em cima no Utilities, Fit Measures, né? E aqui, nessa primeira janela aqui, eu tenho a opção de escolher quantos compassos eu quero por sistema. Então, para essa música, né, tá tudo certinho na quadratura, 4 compassos por sistema, vai fechar direitinho. Só que tem uma coisa agora que aconteceu aqui, que ficou meio estranho. Pô, são 32 compassos, era para fechar certinho os 4 compassos por sistema, mas sobrou um aqui. Mesmo tendo 32 compassos. É que o problema é que na verdade tem um compasso a mais, né, que é o nosso compasso de Ana Cruz, que é esse aqui. Percebo que ele nem está contando Ana Cruz aqui, porque está configurado como Ana Cruz, né? Então a gente vai ter que ajustar isso manualmente. Como é que a gente faz? Bom, é bem simples, né? Na verdade, a gente vai selecionar os 5 primeiros compassos, vai vir em Fit Measures, que é o que a gente fez antes, e colocar 5. Porque dessa forma, eu sei que o primeiro sistema vai ter 5 compassos que equivalem aos 4 primeiros compassos da música, mais a Ana Cruz. Isso está resolvido. Agora o resto está desconfigurado, que ele descompensou aqui. Então nós vamos fazer a mesma coisa com o resto. Selecionar tudo, o resto, vir em Fit Measures. Agora sim 4 compassos por sistema. Agora a coisa está começando a ficar mais organizada, né?